Atenção pro torcedor palmeirense, hein? Foi na casa do maior rival, lotada, e ganhou do Corinthians, o Palmeiras líder absoluto, cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras agora com 9 pontos à frente do vice-líder Corinthians, com 12 pontos à frente do Flamengo, que é um dos rivais ali que preocupam com certeza o Abel Ferreira, com o elenco fortíssimo que tem. Mais uma vez esse Palmeiras com a organização do Abel Ferreira. Realmente, jogou bem? Não. Teve muitas chances de gol? Não. Mas também não foi muito ameaçado pelo sempre fraco Corinthians, hein? Também tem que se apontar aí pro trabalho do Vitor Pereira. O Vitor Pereira ainda não conseguiu fazer esse time do Corinthians jogar dentro de casa contra o seu maior rival, depois de um jogo bem traumático contra o Flamengo, um duelo aí, a eliminação na Libertadores, e é o Palmeiras do Abel Ferreira, pragmático, mas sempre regular. Boa noite, Mauro César Pereira, boa noite, Bruno Prado, velho Vamp chegando de cabeça inchada, eu tava observando ele ali, Ele vai bem, comentando, eu via a cara de tristeza nessa derrota pro arquirrival Palmeiras, e o Piperno, por outro lado, chegando eufórico. Aí o Piperno tá nas nuvens, Palmeiras cada vez mais líder. Mauro César Pereira, um jogo ruim, mas que deixa o Palmeiras cada vez mais distante dos seus adversários, né, Mauro? Cada vez fica mais difícil chegar ao líder Palmeiras. O jogo foi um horror, né? Aliás, me impressiona o conformismo das pessoas com um espetáculo tão ruim, né? Escrevi no Twitter, dado momento, que o jogo estava muito ruim. Tem gente que defende. Não, porque sempre foi assim. Jogo horroroso. A gente critica muito. Eu sou um crítico de muitos técnicos brasileiros, mas os dois técnicos portugueses que hoje trabalharam à beira do campo montaram 2 times que fizeram um futebol ruim. Então não é uma questão só de nacionalidade, é uma questão de ter um pouco de ambição por algo mais do que buscar só um resultado. Um jogo muito fraco, O Palmeiras é um time mais consistente, é um time mais desgastado também, é natural até que tenha que tomar certos cuidados. Jogava fora de casa, torcida contra, né? Torcida única, essa coisa que acontece aqui em São Paulo, mas um jogo muito fraco. Se tivesse que sair um gol, tinha que ser um gol ridículo, como esse gol contra, feito pelo Rony. Ele entrou, 3 minutos depois, ele faz um gol contra, estilo Rodinei. Coloca a bola dentro do próprio gol, sem estar disputando com ninguém. Cruzamento Piquerez, a bola no pé dele, era só ali interceptar, para que o Flaco Lopes não pudesse empurrar para dentro do gol. E ele mesmo, com licença, eu empurro para dentro do gol. Colocou dentro da própria meta. Então até o gol resume bem o que foi uma partida muito fraca. Eu acho que a gente tem que discutir um pouco também a qualidade do futebol. Não só a classificação, o Palmeiras merece ser líder, caminha para o título, muito bonito, muito legal, palmas para o Palmeiras e tal, mas que jogo ruim. A gente não pode, assim, pura e simplesmente se conformar em ver 2 das equipes de maior investimento do futebol brasileiro e nenhum dos 2 apresentar um bom futebol. O bom futebol, que eu digo, é futebol bonito, é um bom futebol, times que criem situações de gol, que façam o goleiro adversário trabalhar, que brindem a torcida com algo que mereça registro. Realmente foi mais um espetáculo lamentável, uma partida muito fraca, e a vitória do Palmeiras circunstancial, num lance de uma falha grave individual de um jogador. Poderia ter acontecido do outro lado, mas entre cometer uma falha, um jogador do Palmeiras e do Corinthians hoje, a chance é muito maior de um corintiano cometer um erro do que um palmeirense, e foi exatamente o que aconteceu. Mas o jogo foi um jogo muito fraco hoje em Itaquera, com o estádio lotado, e a torcida, estava vendo aqui agora o Kaique relatando aqui no Twitter, que a torcida do Corinthians pressionando o time, xingando bastante e cobrando resultado na quarta-feira. Esse jogo já tem um impacto grande com relação à atmosfera e tudo que vai acontecer quarta-feira. Se quarta-feira o Corinthians não eliminar o Atlético Goianiense, vai mergulhar numa crise tremenda, porque a sequência será 2 derrotas para o Flamengo, eliminação da Copa Libertadores, derrota em casa para o Palmeiras, que vinha aí de uma batalha com o Atlético, jogando com 2 homens, durante um homem a menos desde o primeiro tempo e 2 homens no final da partida, né, e o Palmeiras se classificando. E uma eventual eliminação para o Atlético Goianiense vai colocar o Corinthians numa situação bem complicada, e o torcedor já deu o sinal hoje da cobrança que vai acontecer quarta-feira na Neoquímica Arena. Ô Mauro, mas na situação do Palmeiras hoje, eu concordo com você, o jogo foi ruim. O jogo foi de dar sono para um clássico Corinthians e Palmeiras, para um clássico dos 2 líderes do Brasileirão. Mas no caso do Palmeiras, que realmente tem um ano que ele alterna boas e más atuações, já teve aí um momento muito bom esse Palmeiras do Abel Ferreira. No jogo de hoje, não dá pra se pensar, o jogo como hoje dá pra ser pragmático pra ganhar? Entendeu? Pro Abel Ferreira. Pra ganhar tem que jogar esse futebol que você praticamente não ataca, não cria nada praticamente.
Para ganhar tem que ser isso? Eu acho que não. Eu sempre questiono técnicos e propostas de jogo. Se eu questiono dos técnicos brasileiros, questiono do português, do argentino, do jamaicano, do cara lá do Afeganistão que vem treinar um time brasileiro, qualquer um. A proposta de jogo é uma proposta muito conservadora. Eu acho isso ruim pro futebol. Eu espero ver um bom jogo sempre, gente. Bons jogadores, duas boas equipes, dois técnicos qualificados. Eu espero um estádio lotado. Eu acho ruim. Eu sempre vou dizer isso. Eu acho ruim. Eu paro para ver um jogo. Eu espero ver um bom jogo. Vejo um jogo ruim, falo que é um jogo ruim. Se eu vejo um jogo da Premier League e de repente o jogo é bem disputado, eu falo que é bom. Se é ruim, eu falo que é ruim também. E assim vai a vida. Eu não concordo com a tese de que para conseguir um resultado, você tem que ser pragmático, defensivo e praticamente abrir mão de atacar. Eu acho que é o que aconteceu hoje com o Palmeiras. Ganhou, numa circunstancial. Eu não vou nem dizer que a vitória foi justa ou não, porque isso é muito relativo e acho que nenhum dos dois fez para merecer a vitória. O 0-0 é o placar perfeito para o jogo. Então ganha no erro do adversário. Agora eu achei um jogo muito fraco. Muito fraco. Propostas de jogo muito pobres e a gente convive com isso. Agora as pessoas têm o direito de se conformar com isso, achar que isso não é assim mesmo ou questionar. Eu prefiro questionar. Eu quero ver bom futebol. Não é futebol bonito. Futebol bonito é subjetivo. Futebol bem jogado. Times que busquem um gol, que tenham alternativas para o ataque. Está vendo bons jogadores em campo, e a preocupação. O Corinthians é uma coisa que é inexplicável. Contra o Boca Juniors, quem foi o Corinthians? No primeiro jogo, primeiro tempo. Não atacava. Tinha que vencer, não atacava. O jogo do mata-mata aqui. Como se classificou lá daquela maneira dramática, até de certa forma heróica, pelos desfalques, isso ficou em segundo plano. Contra o Flamengo, a mesma coisa. Não criou praticamente nada. Aí melhorou um pouquinho no Maracanã. Não, melhorou um pouquinho, mas fez o quê? Produziu o quê? Precisando ganhar. Não consegue. E hoje a mesma coisa. E na balança entre o Corinthians e o Palmeiras, é óbvio que o Corinthians está muito abaixo. É isso. Muito abaixo, mas muito abaixo. O Corinthians em casa, com 45 praticamente mil torcedores apoiando, é incapaz de fazer o goleiro Everton realmente trabalhar. Precisando da vitória. Isso tem que ser discutido. Isso não é normal. Como aconteceu com o Flamengo no primeiro jogo. Aliás, isso é normal no nosso futebol, mas não dá para aceitar. Eu não consigo aceitar isso calado, ver um jogo desse. Eu acho o fim da picada. E o Vitor Pereira precisa explicar ao torcedor do Corinthians por que essa pobreza de futebol, por que essa falta de opções ofensivas. O que acontece com o Corinthians? Porque é muito investimento que o clube não tem. Né? E os dirigentes também vão ser cobrados em algum momento também, porque eles são os responsáveis por isso, né? Por isso, Vamp, porque eu falei do Palmeiras, que o Palmeiras já jogou muito bem vários jogos nesse Campeonato Brasileiro. Vários jogos no Brasileiro, na Libertadores. Então eu acho que o Palmeiras é um pouco perdoável, até dizendo. Por quê? Porque vem jogando bem, mas nesse jogo precisava vencer, precisava não perder, porque sabe que tem uma sequência difícil. Ok, vamos jogar pragmático e conseguiu vencer com esse gol bizarro, como disse o Mauro. Pra mim, o mais imperdoável é o Corinthians. É o Corinthians de novo, diante da sua torcida, com um elenco que não é ruim, jogando pessimamente, sem ameaçar o goleiro. Foi assim contra o Flamengo. No primeiro jogo da Libertadores também, se não fosse aquele erro do Léo Pereira, para a única chance do Mosquito no jogo. É um Corinthians que o Vitor Pereira, ele precisa começar a explicar por que o time dele joga tão mal, Vamp. Boa noite, Pilhado, Bruno, boa noite aí, Mauro, Perna, boa noite a todos. O problema não é só jogar mal, não cria, cara. A gente fica olhando assim, por exemplo, eu vejo equipes com poder de investimento menor que o Corinthians, né, em folha de pagamento, e mesmo em elenco, né? Você consegue ver um jogo do Atlético Goianiense atacando. Você vê o Ceará, que saiu nos pênaltis agora pro São Paulo, indo em direção ao gol, dando trabalho pro goleiro adversário. Você vê um Cuiabá, que tá ali embaixo, o próprio Avaí, chuta 4, 5 bolas pro jogo ao gol. E você tem um time como o Corinthians, que você tem jogadores importantes, Renato Augusto, o Willian estava aí, Roger Guedes, o Júnior Moraes chegou da Ucrânia, tinha o Jô, tem o Mosquito, o Adson. Você não vê o Corinthians botando, não digo nem no jogo só de hoje não, né? Nos jogos do Corinthians, você pega a temporada hoje, 13 de agosto, você teve um jogo contra a Ponte Preta, o jogo contra o Santos da Copa do Brasil, um 2-0 na primeira fase contra o Boca, um Boca que tinha vários jogadores suspensos pelaquela confusão que teve no ano passado lá no Mineirão, né? Mas cria pouco, né? O Vitor Pereira tem que ser cobrado, e como a gente tem que cobrar alguns jogadores também do Corinthians, né? Principalmente a parte ofensiva. Aí você fala assim, pô, mas a zaga segura ao máximo. Sabe como é que se faz? Se você faz 3, 4 lá na frente, 2, 3, você dá tranquilidade cá pros zagueiros. Então os zagueiros são bombardeados. Não foi o caso de hoje, que a gente sabe que o Palmeiras jogou com 9 aí contra o Atlético Mineiro, e muitos daqueles jogadores, ou quase todos, tirando o Scarpa, que não participou do hoje, o Marcos Rocha, foi o time que jogou contra o Atlético Mineiro, já pensando na sede do campeonato,
né? O empate estava favorecendo ali as equipes que vêm abaixo, né? Em relação ao Palmeiras para diminuir, o Palmeiras se mantém, a depender o que faça o Flamengo amanhã e o próprio Atlético Mineiro, tem o Inter, tem o Atlético Paranaense, o Palmeiras pode ainda abrir mais pontos ainda, tem o Fluminense também que está colado ali e se manter numa zona confortável. Por isso que eu falo, esse negócio de poupar, você tem um horário de poupar. O Palmeiras hoje não jogou bem, não fez uma grande partida, mas veio com a cavalaria pensando na pontuação no Campeonato Nacional. Aí chega hoje, sábado à noite. Os caras vão ali nos restaurantes italianos, sei lá, tem todo tipo de restaurante de São Paulo. Vai com a família feliz, domingo de folga, vai olhar a rodada para ver quem tropeça e vai descansar a semana toda. E o Corinthians sob pressão para quarta-feira. Eu não acho que o Corinthians, do jeito que está jogando, sem criar muitas oportunidades, chega na quarta-feira e consiga reverter um resultado de 3. Eu não tenho esse otimismo, né? E o estádio sempre lotado. O que o Mauro fala mesmo assim, eu sempre pergunto, o Vitor Pereira, o estilo de jogo, tudo, é os jogadores, que o Corinthians tem, para mim, o quarto, tá entre os 5 melhores frontéis do país, dos 20 da primeira divisão, mas não consegue criar e nem ameaçar o adversário. Segunda pior campanha de um time brasileiro na história da Libertadores. Só perdeu pro antigo Ete Paulista de Jundiaí, em termos ofensivos. O Vamp tá de cabeça inchada, né, Pepe? Não tô, não. Realmente ele tá aí. Minha cabeça não incha nem eu tomando vinho e caipirinha. A gente fica desiludido em ver uma boa partida que o Mauro falou, mas cara, não vem adivinhar, não. Você não vai fazer nem propaganda de remédio, que nem remédio eu tomo. Ele tá bem desiludido. Com Vitor Pereira eu tô. E faz tempo, viu? Mas não tem como não tá também, né, Vamp? Ou você que chegava aqui, pô, já passou, não sei o quê, imbatível. Não. Eu falava que o Corinthians estava passando. Eu falava que o Corinthians podia disputar título. Mas eu nunca falei que estava jogando bem. Eu sei. Com o elenco que tem, eu achava mesmo. As mesmo. opiniões são dadas. Você acha que o Corinthians quarta-feira é franco favorito pra meter 3 sem tomar nenhum? Eu ainda acho que dá pra reverter. Franco favorito não é porque não tá jogando nada. Não, entendi. Mas eu acho que dá pra reverter. Porque eu acho que o Atlético Goianiense não é um time também... é impossível passar. Não é a bola do Corinthians. Eu sei, por isso, é isso que preocupa, é a bola do Corinthians. Agora, Piperno, ao mesmo tempo que o corintiano tá como o Vamp, realmente indignado com o Vitor Pereira, o palmeirense tá cada vez mais eufórico. Porque o Palmeiras vai se distanciando, o Palmeiras agora tem 9 à frente do vice-líder, tem 12 à frente do Flamengo, que eu acho que a grande maioria aqui acredita que é o principal concorrente. Agora, hoje foi pragmático? Foi. Mas o time do Abel Ferreira tinha como objetivo isso ou, na sua opinião, planejava jogar melhor? Ou não? Era assim, esperar e tentar resolver numa bola, até porque é o primeiro jogo de uma sequência dificílima. Corinthians, que já era um jogo difícil que passa com vitória. Vai ter o Flamengo agora em casa, que pode ser até considerado favorito por jogar em casa, quero até saber a opinião da mesa inteira, se o Palmeiras é favorito por jogar em casa, depois Fluminense fora e Bragantino fora, Piper. Boa noite, Pilhado. Agora são 9h09 da noite, né? Então, daqui 21 minutos, às 21h30, vamos completar 72 horas do momento em que o Palmeiras iniciou o jogo contra o Atlético Mineiro, tá? Que é um jogo sensível, um jogo complicadíssimo, um jogo fundamental para as pretensões do Palmeiras nessa temporada. E é um Palmeiras que, em 7 meses de bola rolando, de janeiro até agora, o Palmeiras completou hoje 56 jogos. Então eu acho que o Palmeiras vai alternar cada vez mais ótimos jogos com jogos em que ele vai para pontuar. E hoje é um desses. Eu até brincava com o Vampeta na transmissão. Você pega uma prova do circuito de salto em Olimpíada, tem aquele obstáculo lá do triplo. E o Palmeiras hoje começou o triplo, Corinthians, Flamengo e Fluminense. Tinha que passar por aí, e passar ileso. Até que o Palmeiras está fazendo conta o tempo inteiro em relação a isso. O Palmeiras jogou ótimo futebol contra o Goiás, jogou muito bem contra o Internacional. É a 6ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. E não esperava, não imaginava que o Palmeiras fosse jogar muito mais que isso, porque eu acho que também é um time que fisicamente ele está e mentalmente exigido demais. O jogo foi ruim,
mas ruim porque eu imaginava mais do Corinthians. O Corinthians arriscando mais. O Corinthians tinha mais a perder que o Palmeiras hoje. Até para dar pro Palmeiras mais chances de contra-ataque. Mas lógico, eu acho que a tônica do jogo melhor. A tônica do jogo seria essa. O Corinthians procurando a vitória, o Corinthians tinha que fazer isso. O Corinthians tinha obrigação de fazer isso. Até porque se o Corinthians não ganhasse do Palmeiras, ele praticamente acabaria se despedindo de qualquer pretensão de título. E além do resultado ter sido muito ruim no Campeonato Brasileiro para o Corinthians, é óbvio que é um resultado que abala, sim, mexe com a questão anímica para o jogo da quarta-feira, e acho que o Corinthians não passa. Eu já te falei que no começo eu achava que não seria um confronto tão fácil, porque o Corinthians tinha resultado, mas não tinha desempenho. Até brinquei contigo lá, falei, ganha um jogo, empata outro e tal. Agora, eu não acho que o Corinthians consiga reverter essa desvantagem que ela não é só... Sabe, ela não é só de 2 gols, mas ela também é uma desvantagem anímica. É um Corinthians que está muito abalado. São uma eliminação do Flamengo muito esperada para mim, por isso que inclusive questionava se valeria a pena ou não desgastar esse time no jogo do Rio de Janeiro. O Corinthians não ia passar de jeito nenhum, embora seja um gigante, sonhasse com isso, tal, mas olhando pragmaticamente, olha, o Corinthians ia jogar praticamente 3 finais: Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Qual delas o Corinthians tinha menor chance? Libertadores contra o Flamengo. Qual seria a maior chance? O Atlético Goianiense. Ou seja, o Corinthians corre o risco de ter jogado tudo pela janela. Mas é sim um time que tem que ser muito cobrado, gastou demais, o investimento é alto, trouxe um técnico aí, estelar, que chegou cheio de status, e eu acho que o desempenho é muito ruim. Os resultados nem tanto, mas o desempenho é ruim. E esse é um campeonato em que claramente o Palmeiras vai olhar cada vez mais para o Flamengo, que eu acho que é o último rival que sobra. O jogo da semana que vem vai ser praticamente uma decisão antecipada desse campeonato. Se o Palmeiras ganhar, e o Palmeiras agora vai ter uma vantagem, que ele vai descansar a semana toda e o Flamengo vai trabalhar num jogo duríssimo contra o Atlético Paranaense. Se o Palmeiras ganhar do Flamengo no final de semana que vem, e eu não sei se vai, não tem é um clássico, é como o Palmeiras e Atlético Mineiro, não tem favorito, eu falava muito sobre isso, mas o Palmeiras ganhar, ele abre 12 pontos e aí faltariam 14 rodadas. E confesso para você, tirar 12 pontos em 14 rodadas de um time tão sólido como esse é uma missão bastante improvável. A gente tem essa declaração do Piperno e eu pergunto pro Bruno e pro Mauro César. Realmente, o Flamengo, ele joga amanhã contra o Atlético Paranaense em casa, os dois com time provavelmente reserva, né? Misto, talvez com 2 titulares do Flamengo, o Atlético Paranaense a mesma coisa, Davi Luiz e Thiago Maia, talvez. O Davi eu acho que nem joga, mesmo não jogando a Copa do Brasil. Não, mesmo não jogando... Ele tá suspenso na Copa do Brasil. Mesmo não jogando a Copa do Brasil. Agora, o Flamengo ganhando esse jogo, vai ter o confronto contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Eu acho o Palmeiras um pouco favorito, por jogar em casa. Não, eu acho por jogar em casa, porque eu acho 2 times muito fortes. Muito igual. E por jogar em casa eu acho. Mas vocês concordam com o Piperno? Se o Flamengo não consegue o resultado no Allianz Parque, fica muito difícil tirar o título do Palmeiras? Assim, principalmente se perder o jogo, né? Se empatar, acho que, claro, o Palmeiras ele tem uma vantagem, né? E o Palmeiras é um time que perde muito pouco. O Palmeiras é um time complicado, é chato ganhar do Palmeiras. Então, o Palmeiras tem essa vantagem. Acho que o empate, se supondo que o Flamengo vence amanhã, ele mantém as coisas abertas, claro que com mais probabilidades para o Palmeiras. Uma vitória e 12 pontos em 14 rodadas fica difícil, apesar de toda a qualidade do Flamengo. Também 14 rodadas, Bruno, são 42 pontos. Sim. São 42 pontos em jogo e estando 12 atrás do rival. Seria de pelo menos 4 para alcançar, né? O Palmeiras perdendo 4, o Flamengo ganhando 4 para alcançar. Então, é um jogo importante. Acho que a maior vantagem que o Palmeiras tem, e é mínima, também acho que é um jogo muito igual, pensando no outro domingo, é a semana, né? Ele tá livre, o Flamengo vai ter um jogo lá em Curitiba que deve ser um jogo muito desgastante. O Atlético Paranaense é um time também complicado de ser batido, mas eu também acho que só o Flamengo pode tirar do Palmeiras. Eu não vejo outro time que possa tirar o brasileiro do Palmeiras. Acho que o Flamengo é o grande adversário. O Flamengo tá numa fase muito boa, tá jogando mais que o Palmeiras nesse momento. O momento do Flamengo de futebol apresentado é
é melhor que o do Palmeiras. O Palmeiras, ele tá indo, ele tá empurrando, porque assim, é um time muito confiante, é um time muito consistente, que defende bem. O Palmeiras não jogou bem nenhum dos 2 jogos com o Atlético Mineiro, mas conseguiu uma classificação histórica, uma classificação que vai ser lembrada. Passou com 9 jogadores do Atlético Mineiro, mas não jogou bem nenhum dos 2 jogos. E não jogou bem hoje também. Que, ok, acho que o jogo de hoje, o Piperno falou, ainda não deu 72 horas do início do jogo com o Atlético Mineiro. Acho que era de se imaginar um Palmeiras um pouco mais desgastado. A obrigação de vencer era do Corinthians, e o Corinthians não fez praticamente nada para isso. Que mesmo o empate não era ruim pro Palmeiras. O Flamengo diminuiria se vencer o jogo amanhã. Poderia ter esse risco de cair para 7. A distância é pro Flamengo, mas ele manteria os 6 do Corinthians. Então não seria tão ruim. Quem precisava era o Corinthians.